no começo, mas depois ele vai manjando, né? Ele vai pegando o jeito da ferramenta, o material, aí ele acaba utilizando a experiência dele para jogar os valores, né, de velocidade de corte. Mas o padrãozinho ali, né, sempre tem, de acordo com o fabricante da ferramenta ou fornecedor do material, eles já dão uma indicação, né, de uso aí da velocidade de corte. Essa tabelinha aqui, ela tá para o torno, mas a ferramenta muitas vezes pode ser utilizada na fresa também, e aí utiliza mais ou menos o mesmo tipo de velocidade de corte, mas precisa ver qual ferramenta está utilizando, tá? Velocidade de avanço. Esse é o parâmetro mais influente para a qualidade de acabamento, tá? O acabamento superficial da peça. Então, quanto menor o avanço que você der, claro que tem um certo limite, né? Senão, se põe um bem baixinho, você vai riscar a peça. Então, quanto menor o avanço, né, melhor vai ficar o teu acabamento ali. Então, às vezes quer na pressa, acaba marcando, não dá. Então, precisa ter uma otimização do avanço aí para ter uma qualidade maior de acabamento. Então, como que calcula, né, o avanço? Seria aí a rotação vezes o F, né? O Fzinho aí, o que é? O próprio avanço, milímetros por rotação, tá? E a velocidade de avanço seria o avanço vezes a rotação. E isso, substituindo, né, a rotação lá a partir da fórmula da velocidade de corte, a gente tem que ficar 1000 vezes a velocidade de corte, dividido por π vezes d, que é o diâmetro da peça ou da ferramenta, tá? Vezes, né, tudo isso aqui vezes o avanço. Então, se você não tem a rotação da peça ou da ferramenta, você consegue calcular se você já tiver a velocidade de corte pré-estabelecida. Por exemplo, acessando aquela tabelinha que a gente acabou de ver, tá? E aqui, né, o movimento de avanço, só para mostrar que seria aqui o avanço da ferramenta, né, em direção às castanhas. E também pode ser, né, aí já seria mais a questão da penetração, quando você entra com a ferramenta mais para dentro da peça, tá? O tempo de corte, mais uma parte dos cálculos aí, né? Ele é medido em minutos. Aí você tem um IF aqui, né? Sobre um VF. Esse IF é o percurso de avanço e o VF é a velocidade de avanço. Então, tá, beleza. Velocidade de avanço lá é o avanço vezes a rotação, a gente tem, substitui. E aí o IF, que a gente não tem que calcular, né? Tem o π vezes d, já jogando lá o diâmetro da fórmula da velocidade lá para cima, né? Para quem está perdido. Tá. Π dm sobre 1000, velocidade de corte. Aí aqui vai ficar o πd em cima e o 1000 embaixo, tá? E aqui o restante se mantém, o IF e a rotação vezes a velocidade de corte. Então, esse IF é o percurso de avanço. Quanto que ele está avançando? Né? Ele está avançando 5 milímetros cada vez. Ou está avançando mais? Depende, né? Em milímetros, quanto que dá. Aí você joga esse valor avançado e vê mais ou menos quanto tempo para realizar todo o corte da tua peça ali, ou do passe que você está realizando. Aqui tem um apanhado aí, né, do que a gente viu aí, o movimento de avanço, movimento de corte, aqui para a fresadora, né, ó, movimento de avanço, movimento de corte para baixo, tá? Aí o movimento efetivo, a gente considera como se fosse a resultante, né, das duas forças lá que estavam sendo, estavam envolvidas, né, ó, movimento de corte, movimento de avanço, a resultante é o efetivo, né? Seria a soma das duas ali, o conjunto das duas em trabalho. Aí a peça aqui, o movimento de giro, a ferramenta, ó, velocidade de corte, junto com o movimento de corte, velocidade efetiva também, ó.
Em vermelho tá as velocidades, em preto tá os movimentos, tá? A mesma coisa aqui a fresadora. Ó, o VF aqui, velocidade de avanço, velocidade efetiva, tá? E a peça aqui embaixo, né? E a ferramenta que tá girando. Aqui tem mais um exemplo aí, né? No caso da furação e aqui no caso da retificação. Então, a gente sempre vai ter as mesmas forças envolvidas, né? A velocidade de corte, velocidade efetiva, aqui a velocidade de avanço, parece um T, mas é um F. Aqui embaixo também, né, movimento de avanço e velocidade de avanço, porque na furação é para baixo, né, ou para o lado, depende de como está a tua ferramenta. Aí velocidade de corte, né, que está cortando aqui nas laterais. Então, é bem parecido aí a questão do giro da ferramenta aqui também, na questão da retífica aqui. Então, esses são os movimentos e as velocidades envolvidas, tá? Aqui embaixo, essa seta azul aqui é o avanço, e aqui na furação o avanço também, sempre está dentro da peça ali. Então, essas são as direções, movimentos e velocidades. Aí tem outras grandezas, né, no processo. O próprio avanço, que a gente entra um pouquinho mais a fundo, ele tem a profundidade de corte, a largura de corte, espessura de corte, e também entra um pouquinho aí, né, da ferramenta, que é o ângulo de direção do gume, que é um XR ali, mas esse X chama de Ki, ou Qui, não sei, acho que é Ki, que é o nome da letra grega, tá? Então, ele é o ângulo de direção do gume da ferramenta. Então, ó, a gente vê aqui a ferramenta, o que está em contato com a peça em relação ao diâmetro dela ali na horizontal, essa diferença aqui vai ser o ângulo, tá? É o ângulo de corte ali, é o ângulo de direção do gume da ferramenta, que é esse aqui que é a parte cortante, tá? A gente vai aprender todas as partes das ferramentas aí na próxima aula, então, a gente vai ver que aqui o gume principal, tem gume secundário, tem flanco, tem um monte de nomes para a ferramenta aí. Mas, por enquanto, a gente vai ver o processo em si, né? Então, mais geral. Aí, o AP, a profundidade de corte, está aqui em cima, né? Ó. Quanto para dentro que a ferramenta entrou. Esse é o AP, tá? O avanço, ó, quanto que a ferramenta dentro da peça está removendo, ó. Seria uma espessura, né? Esse avanço aí, 5 milímetros eu tinha falado o avanço já hoje, né? Então, é a espessura de material que está tirando. Então, se você aumentar o avanço, você vai forçar a tua ferramenta, vai piorar o teu acabamento, né? Vai gerar até um aquecimento maior da peça, e o desgaste também vai ser bem maior, tá? Vai mudar até a formação de cavaco, vai sair uns cavaco azulado, ele aquece mais, né? Então, sempre respeitar o limite de avanço de acordo com a ferramenta, o material que você está utilizando. Aí tem a largura da usinagem, que seria esse Bzinho, que na verdade é o quanto, né, do contato ali do gume da ferramenta com a peça. É a largura da usinagem. E também vai estar comandando aí a largura do cavaco, né? Você encostou tudo isso aqui na peça, sabe que o cavaco vai sair com essa largura. A espessura de usinagem, que é o H, né? Seria essa espessurinha aqui, né? Que já está ligado, como eu falei, com o avanço, tá? Aí você tem esse AP vezes F, que é para descobrir a seção de usinagem. Então, se tiver que calcular qual que é a seção de usinagem, você pode multiplicar profundidade de corte vezes avanço, ou o Bzinho ali, largura de usinagem vezes a espessura, tá? Então, são as duas formas de você obter aí a seção de usinagem. Aqui o sentido de giro da peça, ferramenta, ó, a formação de cavaco. Coloquei essa figurinha aqui mais para ficar mais visual com a ferramenta verdadeira, né? Então, é mais ou menos isso daí. Aí tem algumas relações que envolvem a qualidade da peça usinada, né? Então, geometria da ferramenta, desgaste da ferramenta, né? Se a ferramenta estiver desgastada, já vai ficar com acabamento pior.
A gente sabe que ela perde o fio, ela já não forma o cavaco como deveria, né? Fixação da peça também, se a peça estiver meio frouxa, estiver torta, qualidade da peça, ó, já era. Estabilidade da peça também, se ela não estiver bem fixa, ela já detona aí a qualidade. Peso da peça, né? Se você não souber fixar ela de acordo com o peso, é uma peça muito longa, então acaba aí atrapalhando também na qualidade da usinagem. Temperatura de contato, for o material que está usinando aí que ele aquece demais, precisa utilizar fluido refrigerante, né? Então, se ele não pode usar fluido refrigerante, diminui o avanço, diminui a velocidade de corte, para não ter esse aumento de calor, né? E os dados do usinagem também, né? São imprescindíveis, aí, como eu acabei de falar, o avanço, velocidade de corte, que estão influenciando também na qualidade da peça. E aí tem alguns erros, né, devidos ao modo de operação, baseados em todos esses itens que eu falei. Tem os erros do meio, que seria a temperatura ou vibrações, né? O processo ali, ele está vibrando muito, material muito duro, e daí você tem que alterar. Se não alterar, vai acabar gerando aí um erro de precisão na peça. Isso tudo, né? Os primeiros aqui em cinza seria em relação ao operador. E aqui em amarelinho tem em relação à máquina, né? Erros da máquina. Seria, então, repetibilidade de posicionamento. Tem que fabricar 10 peças iguais. Se você posiciona a primeira de um jeito e as outras de jeitos diferentes, já não vai ficar uma boa exatidão a tua usinagem. Sistema de medição de posicionamento, erros numéricos de interpolação, aí já entra a questão dos cálculos, né? Rigidez estrutural e dos acionamentos, se a máquina não está bem lubrificada, se ela tem que estar bem zeradinha, né? Senão acaba dando variação na qualidade da peça. E estabilidade, né? Tanto estática, dinâmica, como térmica. Então, se a máquina tiver com algum problema, vai influenciar aí na precisão da peça também, tá? E a questão de temperatura, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a soldagem, se tiver um vento, um ventinho assim, já muda a qualidade da tua solda, né? E não é diferente para a usinagem. A usinagem também vai influenciar. Você vai usinar no calor e no frio, no calor o aquecimento vai ser maior do que no frio. Dependendo do material, é preferível usinar no frio do que no calor, né? Então, também influencia aí o meio em volta aí da tua usinagem. Aí tem as forças de usinagem, né? Essa figura é bem ruim, mas eu não achei ela completa desse jeito de outro fornecedor de imagens aí, né? Ela tem as forças aqui desenhadinhas, as outras é sem os desenhos. Então é só para mostrar, né? A força de usinagem seria a força resultante, tá? Aí tem o FT aqui, que seria essa seta inclinada aqui, que é a força ativa, que nada mais é uma força contrária àquela resultante do movimento da ferramenta, tá? Aí tem a força passiva, que é esse FP aqui, que está desenhado em cima da ferramenta, tá? Que é, por que ela é passiva? Porque ela também age, porque é o material que está lá ainda dentro da espessura, né? E ela também age um pouquinho contra a ferramenta, mas a principal mesmo, a força que é ativa, é essa daqui que está contrária aqui, né, ao movimento da ferramenta. Aí tem a força de corte, que é essa força para baixo aqui, apontando, essa pequenininha aqui, que ela também é igual à força de apoio. E a força de avanço, que é essa força aqui, né? Ó, avanço por quê? Lembrando, a ferramenta está fixa, né? Mas o carro da ferramenta está levando ela. E a peça está fazendo uma força contrária, né? A esse movimento. Então, acaba aí que essa força de avanço aí, ela está contrária ao movimento da ferramenta também. Aqui o sentido de giro, né? Pessoal, alguma pergunta? Tá tranquilo? Estão conseguindo entender? É bastante informação, bastante detalhe, né? Boa noite, professora. Tudo bem? Noite. Boa noite, Então, gente.
Viu, professora, qual que é a força de apoio ali? É a mesma força de avanço? Qual o sentido dela? Não, é a mesma força de corte. A Tá força de aqui, ó, corte é a mesma? C igual a FAP. Ah, bom. É a mesma força de corte. Mais alguém que perguntar alguma coisa? Eu estava colocando presença aqui já. Enquanto o Viu, pessoal professora, pensa. a ferramenta tá De... isométrica aí, ela tá em X, Y, Z, ela tá reta, né? Se fizer um ângulo, se deitar ela um pouco mais, aí vai mudar todas as direções aí, ou a ferramenta sempre vai ficar reta aí? A ferramenta deve ficar sempre reta em direção ao meio da peça. Porque senão o teu processo não fica efetivo, você acaba com a tua ferramenta e tua peça fica horrível. Tem que sempre deixar bonitinha no meio da peça ali. Ok, viu? E pelo que eu percebi também aí, só tá com ferramenta à frente, né? Tá na frente da peça. Só o eixo tá rodando sempre no anti-horário aí. Se tiver a ferramenta lá atrás, ele gira dos dois lados, anti-horário e horário? Gira dos dois lados. Ferramenta atrás e inverte o giro. Exatamente. Bem isso que você pensou. Bem isso. Então, isso também. Não, claro que no torno convencional é sempre na frente, mas no CNC tem que cuidar disso também. Questão do movimento de giro aí da peça. Muito bem. Exemplo, Vitor. Daqui a pouco eu continuo a atualização da chamada aí. Então, né, como que calcula, né, a força principal, né, como a gente tem a velocidade de corte lá, que é a principal velocidade, o principal parâmetro aí da usinagem, a força de corte aí entre as forças também é a mais importante, e a gente calcula ela multiplicando aí esse KS pelo A. O KS é a pressão específica de corte, tá? Ele é em função da espessura de corte, a gente já vê como que ele é calculado. E esse A é a área da seção de corte, que é aquelas duas multiplicações que eu falei que fornecem ele. Tanto o B vezes o H, para quem não lembra, o B vezes o H é a largura da usinagem vezes espessura da usinagem, então a largura por espessura, ou o AP, que é a profundidade de corte, vezes o avanço, tá? São as duas formas de encontrar a área da seção de corte. E esse KS aí, né, como que calcula? Então, ele é a pressão específica que ela é calculada em função aí, o que é o Hzinho mesmo? Isso, espessura de corte, muito bem. Então, tem o valor, né, aqui, ó, 1 menos Z, tem os valores tabeladinhos aqui de acordo com o material, tá? E já dá o valor do KS1 aqui para calcular. A espessura de corte a gente tem e joga aí o valor para achar o KS, tá? Aí calcula a força de corte, dá para jogar aqui também, ó, KS vezes a largura de corte vezes a espessura de corte. É ao contrário? Espessura de corte vezes largura de corte. E também dá para calcular aqui, ó, se jogar 1 Professora, menos Z. Oi. pelo que eu observei até agora, acho que você falou várias vezes, você entrar com a ferramenta na peça é o avanço. É o avanço que você vai fazer ali, né? A entrada, a primeira entrada, isso aí, essa base vezes a altura aí, que é a espessura de corte ali, não precisa ser necessariamente o tamanho da lâmina lá da peça, da entrada da peça. Você calcula isso de acordo com o material que você está usinando. Se é um material muito duro, você vai fazer um avanço mínimo até entrar na peça. Daí você pode ir aumentando. É isso? Ou o avanço que você entra nela, você tem que ficar constante? O avanço ele dá pela torre da ferramenta, ali ele tem o ajuste no torno, você vê quanto que está avançando. E esse avanço não é exatamente o que ele entra na peça, é o que está, o que entra na peça é profundidade, né? O avanço é o quanto que você está tirando de material
em um passe, tá? Então, ela seria mais relacionada à espessura de material que você está retirando. Por isso que você multiplica pela largura e pela espessura ali de material. Essa espessura aqui, ó. Entendi. Ah, então essa Pouquinho de... profundidade que você vai te retirar a primeira parte de cavaco lá, a tendência é que seja mínima, né? Até você entrar na peça e, digamos, ter o contato com ela. Senão você quebra a peça, cada né? passo vai ser de um jeito. Ó, o Hzinho aqui, ele tá bem relacionado com o F, ó, que é o avanço, tá? Avanço e espessura. Aí aqui já consegue calcular, né, a força de corte em relação ao avanço, espessura e a pressão específica de corte, que é o KS. Aí tem a potência de corte, que também é bem importante, tem que calcular, né? Essa é a fórmula aqui, calculada em quilowatts. Então, a força de corte, ó, em newtons, na hora de substituir, velocidade de corte metros por minuto. E aí faz as modificações das unidades, aí vai chegar nos quilowatts, tá? Essa formulazinha padrão, dividido por 60 vezes 10 ao cubo, é isso mesmo, ou 60 mil, né? E daí a potência de avanço é um pouquinho diferente, já usa a força de avanço, a velocidade de avanço, e aqui embaixo já é 10 a sexta, tá? Então a gente vê que o PF e o PC eles têm uma relação e diz, ó, o PF ele é muito menor do que o PC, que é a força, a potência de avanço, ela é muito menor do que a potência de corte. Então, a gente utiliza a potência de corte para dimensionar o motor da máquina operatriz. Que daí você não está... se você calcular pelo menor valor, o teu dimensionamento vai ficar mais limitado. Então, calcula pela maior potência que você consegue ter uma gama maior aí de trabalho da tua máquina. E aí, calcula, né, utilizando a potência de corte, a potência do motor. Ó. Potência do motor igual a potência de corte dividido por N. Esse N aqui é a igualzinho lá que a gente vê em física. É a Né? rotação, Então, não olha é? o N aqui é diferente. Esse N é um N desenhadinho. Eu acho que não me lembro o nome da letra grega. Mas é eficiência, tá? Eficiência, ó, 60% a 80% para máquinas convencionais e 90% de eficiência para máquinas CNC. Então, é esse valor aí de eficiência. Pode ver que esse N aqui é diferente do N da rotação. Tá vendo aí que tem um Nzinho de rotação aqui. Aqui não. Oxe, cadê a rotação aqui? Ó, a rotação é o N normal, tá? E aquele N com uma perninha mais alongada é eficiência. É esse daqui, tá? Aí nós temos as superfícies, né, de usinagem. Então, quando você está usinando, você está gerando uma superfície a partir de uma outra superfície prévia que tinha, e ainda tem uma superfície entre essas duas que está ali gerando durante o movimento de giro, né? Então, ó, a gente tem a superfície a usinar, que é a superfície original da peça, superfície transitória, que é a que está entre as duas, né? E a superfície usinada, que é a que gerou depois. E aí, completou o primeiro passo e vai usinar de novo, aquela superfície usinada vai virar novamente a superfície a usinar, e assim por diante, tá? Ah, tinha rotação aqui no próximo slide. E aqui o gume principal da ferramenta, né? E o cavaco escoando aqui por cima da ferramenta. Então, a superfície a usinar, reforçando, é a superfície da peça antes da operação de usinagem. Superfície em usinagem ou a transitória lá, é a superfície que está sendo gerada pela ferramenta. Então, é bonita essa palavra aqui, ó. Terciar a superfície em usinagem principal ou secundária, quando a geração da mesma estiver ocorrendo pela ação da aresta principal de corte, ou da aresta secundária de corte, falando mais formalmente, né?
E a superfície usinada, ela é a superfície da peça que foi gerada já pelo processo de usinagem. Então, bem simplesinho aí as 3 superfícies principais. Só alguma pergunta? Tranquilo, Essa, né? essa última superfície ali é o cavaco já ou não? A superfície necessária? Na verdade, a superfície transitória é a superfície onde você está gerando o cavaco. Dá para considerar assim. Porque ela se transforma no cavaco, ela deixa de ser a superfície usinar, virou o cavaco ali, e o que sobrou dele é a superfície usinada. Mas é isso aí mesmo, a superfície transitória é o que está virando o cavaco. Bem observado. Alguém mais tem alguma pergunta? Posso dar uns exercícios para vocês calcularem aí as potências, velocidade de corte, que vão saber? Só jogar fórmula, né? Não é difícil. Então, beleza. É pouco slide, mas é porque eu Viu, professora? preparei. Oi, Antônio. Antes da ferramenta entrar na peça, começar a usinar, ela está numa temperatura a peça. Depois que ela penetrou, começou a dar o atrito ali a temperatura. Há uma diferença no início da usinagem e no pro final da usinagem, há diferença porque tá, digamos assim, a peça está mais quente ali, aquela superfície, porque já sofreu muito mais contato ali próximo. Na verdade, como é um metal, ele vai transferindo a temperatura para dentro da peça. E aí, no final da usinagem, a tua peça vai estar aquecida, né? Do que no começo. No começo, ela está fria. E aí, você vai usinando, 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 ela vai aquecendo. Por isso que a gente utiliza o fluido de corte para manter a peça sempre na mesma temperatura. Sim, professora, qual que é a temperatura que chega no final da usinagem, mais ou menos? Tem tabelas? Não, não tem como eu te dizer, depende do material, depende da ferramenta, do atrito, se você está utilizando refrigerante ou não. Mas dificilmente você vai ver uma peça avermelhada no final da usinagem. Muito difícil. O que fica vermelho ali na hora que está sendo usinado é o cavaco, no instante ali, porque é onde está tendo o atrito, né? Mas a peça, ela fica. Você não consegue pôr a mão ali na peça, na metálica, né? Na, em polímeros, por exemplo, já não absorve tanto calor, então você já consegue encostar ali, né? Mas a peça metálica no final da usinagem, não seja louco de pôr a mão em cima, que se queima a mão. A temperatura aí, 300, 400 graus, depende do material, depende da capacidade térmica do material. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu preparei uns slides. Deixa eu ver se eu compartilhei o correto. Compartilhei. Lembra que eu falei na aula passada que ia trazer uns vídeos lá para mostrar para vocês as máquinas e tal, para complementar a aula passada, né? Daí eu trouxe aí uns vídeos, só que eu não sei se eu vou conseguir postar no LMS os slides com os vídeos. Não sei como é que tá agora, se eles atualizaram ou não. Vou tentar. Se não der certo, aí vou achar no YouTube, porque eu tenho esses vídeos baixados no computador. Aí eu tenho que achar no YouTube eles para colocar o link para vocês terem acesso. Caso vocês tenham interesse também, né? Se não tiver interesse, daí vê agora na aula e fica só por curiosidade, para curiosidade. Então, aquela imagem lá das partes do torno lá que eu só aumentei para ver melhor. E é a mesma coisa que a gente já tinha visto, né? De todas as partes do torno aí. Aí tem umas coisinhas a mais aqui que eu coloquei, ó. Aqui tem uma outra imagem de outro ângulo, né? Do torno para mostrar também. E tem a mesma coisa lá, o barramento, a placa, aí a caixa de engrenagens. Aí tem essa peça aqui, ó, que a gente chama lá, pega o mangote, pega o cabeçote móvel, né? Então, ó,
tem o mangote, que é a ponta, a trava do mangote, o volante, que a gente viu na aula passada, tá? Mas é só para enxergar melhor. E tem aqui as castanhas, esse que a gente não viu na aula passada, que mostra como que elas funcionam por dentro. Porque quando você, como eu falei, quando você afrouxa uma, todas as outras abrem igual. Por quê? Porque tem um disco de engrenagem cônico aqui, com uma rosca em espiral. Então, elas estão todas ligadas nos mesmos canais da rosca. Na hora que eu estou abrindo uma, tá todas elas abrindo por igual. E pelo fato de, mesmo elas estando na mesma localização da rosca ali e tal, o aperto deve ser feito em todas elas, né? Para garantir aí que esteja igual. Então, tem a ranhura aqui, né, do encaixe, a flange, que seria lá o eixo árvore, né? A guia da castanha, aí a própria castanha, o furo, deixa eu ver, a engrenagem cônica com encaixe para chave, aqui é o parafuso, no caso, que é quando a gente dá o aperto da castanha lá, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quando tem 4 castanhas, ela fecha igual também? Mesma coisa. Mesma coisa. Todas elas estão fixadas do mesmo jeito, no mesmo. Mas para usinagem de peça sem centro daí, você não consegue fazer essa alteração, por exemplo, na de 4 castanhas ou na de 3 mesmo? Você Fazer pode essa remover. modificação? Você pode remover uma castanha, no caso. Tem como tirar elas fora. Se você afrouxar, essa castanha ela sai inteira para fora, porque é uma engrenagem, né? Ela vai girando ali, ela sai inteirinha para fora. Não sei se é bem isso que você queria, que é a tua dúvida. É? É. Dependendo do equipamento aí, consegue fazer alterações aí para fixar melhor. Na verdade, a gente costuma retirar essa castanha aqui, porque tá vendo que ela tem uns níveis aqui em cima, né? Quando você põe ela ao contrário, você utiliza ela para fixar partes internas das peças. Então, do jeito que está o desenho aqui, partes internas não. Partes internas, dá para dizer isso. Do jeito que elas estão aqui, fixa a peça por fora, tá? E essa parte de dentro aqui, imaginem que é um cilindro oco, e daí você prende e fixa elas puxando para fora. Então, você está prendendo o cilindro e ela fixa no cilindro, na superfície, assim, puxando para fora, tá? Então, esses encaixes aqui em escadinha é para prender por dentro do material que você vai usinar lá, no caso, vai usinar internamente ou externamente, tanto faz. Mas a fixação das castanhas, ela permite fazer tanto por fora como por dentro do material, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui tem as partes, né, do torno também, com outros ângulos, para mostrar como que é por dentro, ó, a transmissão aqui das engrenagens, o acionamento do motor, aqui naquela caixa de engrenagens que ele aparecia, né, ó, a estrutura aqui da árvore, como que transmite do motor lá do acionamento para o eixo árvore. Aí tem o sistema hidráulico aqui embaixo, né, para fazer a movimentação aqui do barramento, acionamentos, acoplamentos, conversões de movimentos, né? Aí o porta-ferramentas, contraponto aqui, né? O nosso fixador móvel aí. Então é um outro ângulo aí para a gente ver o torno. Esse daqui, por exemplo, né? Ó, ele tem a rosca sem fim aqui, várias engrenagens. Então, de acordo com todas essas engrenagens, aí essa transmissão, você consegue ter uma exatidão muito grande de valores aí na hora de você usinar, né? Ah, eu coloquei o avanço da ferramenta lá em tanto. Você sabe que vai dar exatamente esse valor de avanço. Porque esse tipo de transmissão aqui, ele mantém, né? Essa precisão aí numérica de valores. Aí tem a porca aqui, e isso tudo, né, vai estar dentro aqui da nossa porta-ferramentas. E você tem o anel graduado, que é quando você ajusta ali o quanto que você está avançando, quanto que você quer de profundidade de corte, né?
e o manípulo ali para você ajustar manualmente ali para colocar quanto que você quer. Ou trazer ele mais para frente ou mais para trás. Então, é uma forma aí de visualizar. Aqui tem a luneta, né? Para mostrar que essa parte a gente também não viu na aula passada. Seriam as castanhas da luneta ou contatos. Aqui regula pelo parafuso, cada uma com o seu parafuso, né? Para aperto ali. O parafuso de fixação e uma sapata que você encaixa ali no barramento do torno para poder fazer o travamento ali, né? Da luneta ali para poder utilizar. Aí aqui, só para revisar o que a gente viu na aula passada, e tem uma fotinha colorida para vocês enxergarem, né? Como que seria aí o torneamento retilíneo cilíndrico interno, né? A gente já tinha visto essa imagem de baixo aqui, e agora tem essa de cima aqui para ilustrar um pouquinho melhor, né? Como que fica a ferramenta e tal. Às vezes alguém não conseguiu enxergar direito o movimento, como que era, então aqui ajuda aí a complementar. A mesma coisa do faceamento, ó. Ele estava usinando aqui, é dessa maneira aqui, você vai tirando o material em direção ao centro da peça, que é a direção radial, né? Então, o avanço aqui é de fora para dentro e não da frente para trás, né? Em direção ao cilindro ali, ó, ao tarugo do material. E aqui o sangramento radial, a mesma coisa, ó, que a gente tinha visto essa imagem. E essa aqui só para complementar ali a saída de cavacos é por cima da ferramenta. E ela está avançando aqui também em direção radial. Aqui o perfilamento radial, então também para mostrar mais coloridinho ali a ferramenta, como que ela é, né, com o perfil e tal. E essa daqui para fazer a usinagem já manjando um pouco melhor, né, porque não é a ferramenta com o perfil fixo, né, você vai trabalhando ela circular. E daí aqui entra já nos exemplos, né, de afiação de ferramenta que a gente falou, né, até o Júlio comentou da dificuldade lá que tem que saber afiar, né, a ferramenta, ó, tem o rebolo, a ferramenta aqui, forma de segurar, né, tem várias formas aí de você afiar ferramentas, mas tem que saber, né, não dá para deixar na mão do estagiário lá que não funciona muito bem, a não ser que se ensine ele, né. Aí tem a fiação automática, como eu falei, ó, tem as ferramentas, os perfis ali, a fiadora automática. Utilizado em máquinas especiais, esse aqui eu trouxe para mostrar, ó, por exemplo, um disco dentado aqui, ó, tá fazendo a fiação dentinho por dentinho, né? E é feito automaticamente, porque não tem como você pegar um disco desse e tentar afiar na mão. Não dá, ele não fica igual, né? É impossível ficar igual todos os dentinhos feito na mão. E aqui tem exemplos de planas, tá? Esse aqui é bem convencionalzinho, esse aqui é um pouquinho mais atual. Então, é aquela que trabalha para frente e para trás ali, fazendo canaizinhos de chaveta, alguns perfis específicos, né? Como aquele rabo de andorinha, que a gente viu lá na aula passada. Oi, Essa da primeira foto ali é uma plana de madeira? eu acho que sim. Pelo formato dela, ela não é tão robusta, é para material mais... tem, acho que é uma madeira aqui. Uhum. É isso aí mesmo. A mais robusta já é para metal, ela já precisa de uma maior potência, mais força para trabalhar. Muito bem observado. Aí aqui tem o primeiro videozinho, um torno convencional funcionando, e vamos ver se vai rodar. É barulhento, tá? Só para avisar. Para quem não conhece, é bem barulhento. Esse tá com avanço automático, ó. Ele aperta o botão, a ferramenta avança sozinha, ele aperta o botão de novo, ela para. Ele ajusta ali para entrar na peça de novo, liga o automático, ele vai, até que o operador para novamente. E a ferramenta está na frente do operador, tá? Esse é o padrão do torno convencional aí. O CNC que fica mais metido.
Essa aí é a usinagem em torno convencional. Eu vou apurar um pouco o vídeo aqui, porque senão fica muito maçante. Aí ele vai fazer um furo, ó, na peça. Então, ó, a broca tá fixa e a peça tá girando, tá? Colocando o lubrificante na broca ali. Tem que estar colocando direto, porque ele aquece bastante, né? Se não colocar, ele vai travar o material na ferramenta ali e vai acabar quebrando a broca, tá? Aqui já é com CNC, ó, a ferramenta já tá traseira. Também é barulhento, tá? Mas a vantagem é que ele faz tudo sozinho, né? E esse barulho aí que vocês estão escutando é a rotação aumentando cada vez. Esse vídeo a gente viu na aula passada, né? Para mostrar aí, ele usina um engate aí bem bonito aí, de cobre. Pode ser de latão também, acho que é latão, que é mais amarelinho. Aí aqui tem uma plaina funcionando, tá? Para vocês verem como que é. Aqui ela tá fazendo um rebaixo numa peça bem comprida. Ele vai e volta, tá? Sempre pra frente, para trás, sempre o mesmo jeitão. É a plaina. Então a ferramenta tá fixa e a peça se movimentando. Aqui tem outro vídeo de plaina, ó. Fazendo a usinagem de uma matriz. A usinagem da superfície, né? Tá como se estivesse retificando ali, mas desbastando. Então, esse funcionamento aí de uma plaina. Esse processo poderia ser feito numa fresa também, né? O que Sim. qual característica que faria eu optar por fazer isso numa plaina ou numa fresa? Depende, porque a fresa ela é mais rápida. Às vezes é um material que não pode aquecer muito. Aí você joga lá na plaina. Ou se a tua oficina. Não consegue reduzir a velocidade de corda da fresa? É que se você vê a ferramenta utilizada na plaina, é uma ferramenta mais potente do que a ferramenta da fresa. Então, se você quer tirar bastante material, coloca lá na plaina. Na fresa talvez demore mais. Às vezes também, lá na tua oficina, a fresa está ocupada, você vai e utiliza a plaina. Então depende do processo. Mesmo a ferramenta da plaina sendo monocortante? Sim. É que depende do que você quer fazer. Por exemplo, aquele rabo de andorinha, a gente consegue fazer na fresa e consegue fazer na plaina. Mas se for um rabo de andorinha, por exemplo, muito grande, muito espaçado entre as duas pontas, a fresa já é um pouco mais complicado fazer. Você pode fazer na plaina e a fresa você... O problema é que vai acabar mexendo ali, né, com a peça na hora de virar ao lado. Ou... Não sei, acho que depende do tamanho da peça, depende da disponibilidade da máquina, quanto de material que você quer tirar. Então, a fresadora tem a questão do fluido refrigerante, a plaina não tem, né? Quer dizer, eu acho que não tem, depende da plaina. A aplicação aí depende muito do que você quer fazer, né? Então, se for só um canalzinho de chaveta, por exemplo, não tem por que você ocupar um tempo de operação de uma fresa, e sendo que você pode fazer vários outros tipos de usinagem com a fresadora, e a plaina ela tá lá só para isso, né? Então, às vezes você joga lá para fazer na plaina e vai utilizando a tua fresa para outra coisa. Então, depende muito aí eu acredito que é mais também a disponibilidade da ferramenta, do equipamento, de operação. Tem formas aí de selecionar. Alguém tem alguma pergunta? Aqui tem um videozinho de furação no torno, ó. Pelo tipo do cabeçote aqui, é um torno CNC, tá? Podem ver que as ferramentas elas estão fixas no carrossel.
E aqui, ó, saindo o cavaco, cabeçota inteira de ferramenta que está indo para dentro da peça ali, e a peça está girando ali no eixo árvore do torno. E o cavaco sai bem certinho no canal da broca aqui, ó. Então, a ferramenta fixa, você entra para dentro da peça e a peça que está girando. Então, esse é no CNC. Podem ver que a tampa está aberta, tá? A tampa do CNC que está aberta para fazer a gravação. Mas é porque o fluido ali está controladinho também, não está espirrando tudo. Não está lavando o operador. E aqui a furação na fresadora. Também poderia fazer aquela furação daquela peça cilíndrica aqui na fresadora. Nada impede também. Mas aí depende também da máquina. Peça cilíndrica aqui para fixar seria um pouco mais chato, não poderia usar essa morsa, tinha que usar uma adaptação, algum outro gabarito. Então, depende muito da facilidade. Os equipamentos, eles têm uma aplicação bem abrangente. E aqui a furação com CNC. Podem ver que é uma ferramenta já, ó, ela está fazendo um quadrado. Ela tem as pontas diferentes e tem um sentido de giro, mas podem ver que ela está fora de centro, para não fazer aquele arredondado do quadrado. Legal, né? Legal ver essas imagens diferentes. Aqui temos uma mandriladora. Ver se tem. Meu Deus. Barulhento, como sempre. Podem ver que é bem difícil colocar uma peça desse tamanho numa fresadora, né? Então, é bem limitado em questão de tamanhos, então a gente utiliza a mandriladora aí para fazer alguns tipos de usinagem. Opa. E aqui tem outra. Mandrilamento também, ó. Olha o tamanho da peça, né? Então, é difícil conseguir fazer isso numa fresadora, ou num torno, é bem mais complicado. Aí tem os equipamentos específicos para esse tipo de coisa. Como no caso da mandriladora. Então, aí a gente vê o sentido de movimento tanto da mesa onde está presa a peça, quanto da ferramenta. Ela está girando, ela sobe, desce e a mesa se movimenta. É um movimento em conjunto. E quando você tem um movimento de avanço e um movimento de corte em conjunto, como que chama? Ih, falhou a memória. Que povo, hein? Movimento efetivo. Aqui temos um fresamento convencional. Vamos ver o barulhinho. As engrenaginhas. Podem ver, ó, o giro tá sozinho, ó. Esse é aquele avanço automático que eu falei, tá? Ele tá girando a manivela sozinho, ele tá fazendo o movimento da mesa sozinho. E é esse botão aqui, essa caixinha aqui embaixo que permite esse avanço automático, tá? Esse aqui é aquele vídeo do capacete lá. Que a gente viu na primeira aula lá de CNC. Foi de CNC que a gente viu? Vocês viram esse vídeo? Alguém para confirmar? Vemos sim, professor. Ah, então beleza. É o vídeo para mostrar uma fresadora CNC. E aqui temos um serramento. Também é barulhento. Aí está com a musiquinha. Na verdade, todo o trabalho com metal é barulhento, é difícil ser silencioso. Ele desliga a ferro automaticamente.
Mas Oi, pra nós que não apare... não sai o áudio. Eu acho que. Não sei se é só pra mim. não? É, Né, eles professor, é falam só barulho. imagem, áudio não tá vindo nada de áudio pra gente aqui. Pode aumentar o volume, hein? Ué, deixa eu ver. Não escutaram nada? Eu não. Pode ficar tranquilo que não tá saindo barulho pra nós aqui, não. Ah, então tá bom. O que importa é ver o áudio ali, mas é barulho de metal, é barulhento pra caramba, a máquina. Bom, vocês estão acostumados, né, dentro da fábrica, vocês sabem como que é barulhento as coisas. Aqui tem um exemplo de brochamento. Podem ver que aqui ela vai aumentando a espessura da ferramenta e vai gerando um perfil nessa peça que está fixa aqui. O brochamento interno, ele vai usinando e a ferramenta passa lá para o outro lado. E depois a gente vê o perfil ali como que ficou formado. Olha lá, ó, por dentro, tá? Fez uma engrenagem interna aí, ó. E aí você faz como se fosse com um passe só. Coloca a ferramenta ali, ela vai até o final e usinou todos os dentes ao mesmo tempo. Quem não tem uma brochadora em casa, usa a fresadora lá para fazer a engrenagem. Aqui outro exemplo de brochamento. Como são ferramentas bem específicas, pessoal, o brochamento é um processo bem caro. Tá? Então não é todo mundo que tem. Não só pela máquina, como também pela ferramenta, né? Cada dentinha dessa ferramenta ela tira um tanto de material. Aí tá limpando a ferramenta para colocar de novo. Aí tá tirando mais um pouquinho de material. Ó, fazer 2 cubos de chaveta aí, ó. Que você encaixa, prende na chaveta lá, para travar essa peça aqui para ela não girar, junto com o eixo de giro aonde ela foi encaixada, né? Aqui temos roscamento, utilizando cabeçote automático de roscar. Ou rosquear também pode ser. Não, o jeito da fixação da peça tá perfeita, né? Mas podem ver que o cabeçote aqui ele gira como se ele estivesse fora de centro para fazer a rosca. Tem mais um exemplo aqui, ó. Roscamento por turbilhonamento. A peça girando e todas as ferramentas aqui estão fazendo a rosca. Está saindo a rosca praticamente pronta. Tem várias ferramentas cortantes aí. Utilizaram um CNC também, esse por turbilhonamento aí, ó, pelo o jeito aqui da peça também é uma máquina específica, tá? Então, tudo que é específico é caro. E é uma máquina CNC que faz turbilhonamento. Rosca, né, por turbilhonamento. E sai a rosquinha pronta aí, ó, que beleza. Rosquinha. Uma roscona. Olhem aqui ó, o jeito das ferramentas, ó, faz tudo de uma vez só. Então é bem específico aí o processo de roscamento. Bem mais rápido, né, do que você ir fazer. Esse aqui é um roscamento utilizando uma fresa convencional, onde você coloca o macho de roscar ali. Essa parte dourada aqui quer dizer que esse macho ele é tratado aí, né? Ele tem um revestimento, ele é feito aí para aguentar mais. Não precisa fazer ó, a mão aí, demora muito mais, né? Faz a rosca interna ali, utilizando o macho de roscar na fresadora.
Olha as marcas de usinagem dentro aqui dessa peça aqui. O acabamento tá ruim. Tem que ficar lisinho. Detalhe, esse tipo de ferramenta aqui é a mesma coisa do alargador, né? Você entra para dentro da peça com a ferramenta em um sentido de giro e para remover ela você tem que inverter o giro, tá? Dependendo da ferramenta aí, precisa inverter, que senão na hora de retirar estraga o que acabou de fazer. Aqui enroscamento no torno convencional. Você ajusta o passe da rosca lá. Esse aqui podem ver que não é uma ferramenta específica de roscar, né? É uma ferramenta que foi fabricada ali com uma ponta para fazer uma rosca. Aí você só ajusta o tamanho da ferramenta, o tamanho do passe da rosca ali e vai dando os passezinhos até fazer os canais com a profundidade que você quer. Aqui ele está criando uma rosca para encaixar uma pinça dele. Pode ser de torno, de fresa, não sei. Um suporte. Aqui tem mais um enroscamento agora em torno CNC. Rosca interna. E o cara tá filmando, obviamente, com a tampa aberta, né, do equipamento. Olha os botõezinhos. Ah, saiu o vídeo. Ele enfiou o braço lá dentro para ver, ó. Trabalhando a peça girando, a ferramenta vai e volta para fazer todos os passos da rosca. Mas o que eu queria mostrar para vocês a telinha? Com som em G, que a gente vai ver. Aí tem aqui, ó, as linhas de programação. Tudo isso aí vocês vão aprender. Avanço, ó, milímetros por rotação. Tem vários itens. Ó. Contar peças, não. Ele está fazendo uma peça só. Né? Tem várias. Cada máquina aí vai ter uma função diferente. Aqui com a máquina de roscar também. Para mostrar aí. Essa daqui ela é mais devagar do que aquela que a gente viu lá com fresa, com brochamento. Essa aqui ela tem a ferramenta ali que vai girando e essa peça vai se movimentando bem devagarzinho ali para fazer toda essa rosca. Mas olha a espessura também da rosca, né? Depende do material, depende do tipo de processo que você quer, se você tem tempo ou não. Então, faz uma rosca bem grande. E aqui é por laminação de roscas, né? A gente tem a peça do meio ali, duas roscas girando, duas ferramentas, né? E vai fazendo os canais ali na peça que está no meio, por laminação. Bastante lubrificante, né? Para não travar nada aí. E vai fazendo no eixo inteiro, ó. A peça vai passando todinha por dentro aqui. É uma peça longa, tá? Ó, o tamanho da peça. Já pensou fazer uma rosca, uma peça dessa na fresadora? Acho que vai um ano para terminar. Então é melhor utilizar aí um processo mais rápido, né? Então tem várias formas de fazer roscas aí, né? E os equipamentos específicos, como sempre. Não é para qualquer um. É bastante fluido. E o professor, as barras roscadas são feitas dessa forma, mais ou menos? Mais ou menos isso. Porque é muito longo, né? E precisa deixar a rosca perfeita, então é mais ou menos dessa forma, por laminação. Então, quando a gente fala em laminação, a gente pensa em chapas, né? Barras. Mas aí você tem uma barra com rosca. Esse aqui eu achei legal para colocar para vocês, mas eu vou adiantando ali conforme vai passando o vídeo, porque ele tem 11 minutos, tá? Quase 12 minutos. Mas é uma ferramenta para fazer rosca e tem toda a fabricação completa. Essa aqui é uma lima. Ah, eu passei.
Ó, ele risca a peça bruta para criar a ferramenta para fazer a rosca. Ali ele já marcou, mais ou menos para fazer aquela ferramentinha que a gente viu lá fazendo a rosca no torno convencional. Aqui ele vai criar o perfil da ferramenta, ó. Um rebolo, fazendo aqui. Esse aqui é o famoso afiador convencional, né, Júlio? E fica um tempão sofrendo ali para fazer a afiação, para criar a ferramentinha. É verdade. Aqui ele já mudou o rebolo para fazer um acabamento melhor ali no fio, tá tirando menos Viu, material. professora? Ah, Eu assisto muito o desafio sobre fogo aqui, que tem na isso. A afiação eles fazem naquelas cintas, né? É uma corrente de afiação que eles usam, né? Mas lá não é muito outra. arriscado, aquilo lá não arrebenta, não pode arrebentar? Não, acho que não. Se souber usar, não. Olha que legal, isso aqui é uma reguinha de 55 graus, ó. Ele tá conferindo o ângulo ali para ver se tá os 55 graus para fazer ó, a rosca. Na verdade, essa é um gabarito, né, professora? 55 graus é rosca em polegada, né? Uhum. É a cris da rosca. Em milímetro é rosca 60 graus. Eu não quis falar, porque já é mais específico, eu deixo para o especialista. Ah, não, é só para compartilhar aí com a galera aí, que eu aprendi no técnico. Mas é isso, esse 55 graus e quando é em polegada e rosca métrica é 60 graus. Só para conhecimento de todos, né? Contribuir, calma. Muito bem. E, geralmente a gente fala de gabarito, a gente imagina em solucionário de prova, de exercício, né? Aí aqui ele também está finalizando a ferramenta ainda, mais para frente. Aqui ele já prendeu a ferramenta no porta-ferramenta, no torno convencional. Eu que unha suja. E aí está prendendo a peça ali onde ele vai fazer a rosca. Fiozinho aí com a unha bem suja. Apertando para lá e para cá. Ele ajusta, aproxima. Ó, aqueles movimentos de aproximação que eu falei que não gera cavaco, né? Você está ajustando ali, apertando. Para frente. Aqui ele está explicando no vídeo, mas vocês não escutam. Mas está em inglês também. Não dá para entender, não. Quer dizer, acho que não é inglês. Agora saiu um pouquinho de áudio. Saiu? Saiu. Um inglês horrível, para falar a verdade, do cara. É um... Oh, caramba. É um processo de usinagem pura aí, né? Vou adiantar um pouquinho aqui. Ele está explicando, né, pelo tipo de material, qual que é os parâmetros de usinagem. Sempre para fazer rosca com baixa velocidade, tá? Ó. É isso que ele tá falando ali, tá?
Aí ligou o avanço automático, que for fazer isso na mão, pode acabar tirando muito material do lado, do outro. O avanço automático deixa mais preciso. Ele não tá falando inglês. É um alemão falando inglês, que tá com muito sotaque. Ó, inverteu a rotação para voltar a ferramenta, tá? Vai ver que ele girou para outro lado. Inverte a rotação para voltar. Aí ele voltou a ferramenta manual para não usinar nada na volta. Também pode ser, tá? Só que em teoria é melhor voltar invertendo a rotação, né? Pra perder a quantidade do passo, assim, né? Quem que tá falando? Eu não escutei, falou muito baixinho. É o Hermano, professor. Em teoria Ah. é melhor voltar no avanço invertendo Ao a contrário. rotação, né? Por conta do passo. Uhum. Sim. Daí você não precisa afastar a ferramenta e voltar a ferramenta, afastar a ferramenta e voltar. É, realmente é melhor. O jeito que ele fez ali, ó, naquele passe já não é o correto. Se eu for mais pra frente aqui para ver como que tá ficando, ó. Sai uma fumacinha legal, né? Esquenta. Isso que ele pôs o lubrificante ali. Aqui ele mostra, ó, as engrenagens, conforme o giro lá, ó, fazendo. Cavaquinho. Aí usinagem pura para vocês, hein? Confirmou que o país está retirando centenas de britânicos e afegãos que trabalharam para a embaixada do país em Cabul. Transmissão por engrenagens. Pesquisas aprendem a calcular tudo lá em elementos de máquina. Já fizeram essa disciplina? O governo britânico ficou surpreso com a rapidez com que o Talibã conseguiu tomar o controle da Afeganistão e ameaçou responsabilizar o grupo com possíveis sanções. Ele trava. Acho que era nesse curso que não, professora. Elementos de máquina, como eu lembro, só no curso técnico mecânico que teve boa parte, né, calcular o módulo, diâmetro primitivo, essas coisas. Isso A mesmo. gente fez elementos de máquina, mas não teve essa parte. O professor Kevin fez que 1 ou 2 semestres. Vocês não aprenderam a calcular nada? Engrenagens, transmissão? Bem pouca coisa. A gente viu Pena. mais exemplos de sistema de transmissão, né? Sistema de 4 barras. Entendi. Verdade, nem lembrava que já tivemos, né? Aí aqui ele fez a rosca, travou ó, o mancal ali e passou o relógio comparador para ver se ficou bem perfeitinho. Aqui tem um exemplo de limagem. Segundo dados da ONU, mais de 400.000 afegãos já deixaram suas casas só neste ano, fugindo da violência. Bem simples aí, só para vocês verem. A ONU diz que o Afeganistão está à beira de uma catástrofe humanitária. De Londres, Denise Obelice. Quem se manifestou sobre a situação no Afeganistão? E é isso. Curtiram os videozinhos? Legal, bacana, professor. Ou mais visual, né? Os processos aí. Muito bem. Deixa eu ver a chamada aqui, como é que tá. Gabriele. Não. Kelvin e o Kesley. Não também. Pablo. Também não veio hoje.
Beleza, o restante está com presença. Muito bem, pessoal. Alguém tem alguma dúvida do que a gente viu hoje? Ó, semana que vem a aula vai ser pesada, hein? Vou avisar já. A gente vai ver as ferramentas, tem os planos de ferramenta, ângulo de ferramenta, é bastante conteúdo, tá? Já aviso, para virem preparados. Bastante coisa. Bom, já que eu só escuto os gritos dos grilos lá fora, quem não tem nenhuma pergunta aí a fazer, estão liberados por hoje. E até quarta-feira, no caso, né? O projeto integrador. Beleza, professora. Boa noite. Boa noite. Beleza, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau, tchau.